Se tem um animal que a gente aprendeu a odiar sem nem parar para pensar por quê, é o pombo. Rato com asas, ave suja, praga urbana. Você já ouviu isso, ou já pensou isso, olhando para um bando deles numa praça? A explicação mais comum é que pombo é só um bicho burro que vive de restos de comida, sem nenhuma capacidade real, sujando tudo por onde passa. Só que essa fama que o pombo carrega é uma das mais injustas do mundo animal, e a história real por trás dela é impressionante. Primeiro, um fato que poucas pessoas sabem: esse apelido de rato com asas nem é tão antigo quanto parece. Foi o comissário de parque de Nova York, Thomas Owen, que cunhou a expressão no início dos anos 1960. Ela apareceu impressa pela primeira vez num artigo do New York Times em 1966. Mas foi Woody Allen, no filme Sardusto Memories, de 1980, que fez a frase pegar de vez, numa cena em que o personagem dele chama os pombos de Rats with Wings na frente de milhões de espectadores. Ou seja, boa parte do ódio que a gente sente hoje por esse animal vem, em grande medida, de uma piada de cinema de mais de 40 anos atrás, repetida tantas vezes que virou verdade absoluta. Agora vamos para uma história real que mostra o oposto completo dessa fama. Em 3 de outubro de 1918, no meio da Primeira Guerra Mundial, um grupo de cerca de 550 soldados americanos da 77ª Divisão, sob o comando do Major Charles Whittlesey, ficou cercado por tropas alemãs na floresta de Argonne, na França, o que ficou conhecido como o Batalhão Perdido. Para piorar, a própria artilharia americana, sem saber a posição exata deles, começou a bombardear o próprio batalhão por engano. Os soldados precisavam avisar o comando para parar o bombardeio, mas todas as linhas de comunicação tinham sido cortadas. A única opção que restava era um pombo-correio chamado Cherami. Cherami decolou levando uma mensagem presa na perna: "Estamos ao longo da estrada paralela 276.4. Nossa própria artilharia está caindo bem em cima de nós." Os alemães, vendo o pombo subir, abriram fogo. Cherami foi atingido no peito e teve a perna quase arrancada por um estilhaço. Mesmo ferido, ele continuou voando, quase 40 quilômetros sob fogo inimigo, até chegar à base e entregar a mensagem. O bombardeio parou. 194 soldados voltaram vivos para as linhas americanas por causa daquele voo. Cherami recebeu a Croix de Guerre do governo francês, mas nunca se recuperou totalmente dos ferimentos, morreu em junho de 1919. Hoje ele está embalsamado, em exibição permanente no Instituto Smithsonian, em Washington. E a história militar dos pombos não para por aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, o psicólogo B.F. Skinner, de Harvard, propôs algo que hoje soa quase absurdo: guiar mísseis usando pombos vivos. O projeto, batizado de Project Pigeon, recebeu $25 mil do Comitê de Defesa dos Estados Unidos para ser desenvolvido. Skinner construiu um cone de nariz de míssil com 3 telinhas, cada uma com um pombo treinado dentro. Os pombos aprendiam a reconhecer a imagem do alvo projetada na tela e bicavam nela. Esse bicar, através de cabos mecânicos, ajustava o curso do míssil em tempo real. E funcionava. Os testes mostraram uma precisão real, competitiva com qualquer tecnologia de guiamento disponível na época. Mesmo assim, o Comitê Militar cancelou o projeto em 8 de outubro de 1944, alegando que ele atrasaria outros projetos com mais chance de aplicação imediata em combate. Na prática, a ideia de usar pombos para guiar armas parecia boa demais para ser levada a sério. O projeto foi revivido brevemente pela Marinha em 1948, com o nome Project Orcon, e cancelado de vez em 1953, quando os sistemas eletrônicos de guiamento finalmente alcançaram a mesma confiabilidade. Skinner só contou essa história publicamente em 1960, num artigo chamado Pigeons in a Película. Se depois de ouvir isso você começou a olhar para os pombos de um jeito diferente, comenta aqui embaixo, qual desses fatos mais te surpreendeu? Vale desfazer 3 mitos que ainda grudam na imagem do pombo. Primeiro, a ideia de que pombo é um bicho burro. Em 1995, os pesquisadores Shigeru Watanabe,
Junko Sakamoto e Masumi Wakita, da Universidade Keio, no Japão, treinaram pombos para diferenciar pinturas de Monet e Picasso, e os pombos não só aprenderam, como generalizaram corretamente para quadros que nunca tinham visto antes, de outros pintores do mesmo estilo, como Cézanne e Braque. O estudo rendeu aos pesquisadores um prêmio Ig Nobel. Pombos também passam em testes de reconhecimento da própria imagem em vídeo com atraso de até 7 segundos, uma capacidade cognitiva que crianças de 3 anos ainda não têm. Segundo mito, que pombo é um risco real de saúde pública só por estar por perto. Levantamentos científicos mostram que pombos transmitem menos de 10 agentes infecciosos documentados para humanos, e a maioria dos casos reais envolve exposição pesada e prolongada em espaços fechados e mal ventilados, não o contato casual de alguém sentado num banco de praça. Terceiro mito, que pombo só serve para sujar calçada e não tem nenhuma utilidade real. A própria história militar já mostrou o contrário, mas a ciência moderna vai ainda mais longe. Voltando para a pergunta inicial, para que serve, afinal, entender a real capacidade cognitiva e sensorial do pombo? Primeiro, em 2015, o pesquisador Richard Levenson e sua equipe, da Universidade da Califórnia em Davis, publicaram um estudo mostrando que pombos treinados conseguem distinguir tecido de mama saudável de tecido com câncer em imagens de patologia, com precisão individual de 85%, e quando as respostas de vários pombos eram combinadas, a precisão coletiva chegava a 99%, comparável à de patologistas humanos treinados. Segundo, essa mesma capacidade de reconhecer padrões visuais complexos é hoje estudada como modelo para sistemas de visão computacional e triagem automatizada de imagens médicas. Terceiro, em março de 2016, em Londres, o projeto Pigeon Air Patrol equipou 10 pombos-correio com sensores de 25 gramas para medir ozônio e dióxido de nitrogênio pela cidade, publicando os dados em tempo real. Uma forma literal de pombos ajudando a monitorar a qualidade do ar que a gente respira. Então, da próxima vez que você ver um pombo andando numa praça, vale lembrar, aquele bicho que a gente aprendeu a chamar de rato com asas já salvou centenas de vidas humanas guiado só pelo instinto de voltar para casa, quase virou peça central de um sistema de guiamento militar, distingue Monet de Picasso, reconhece a própria imagem melhor que uma criança pequena, e hoje ajuda a detectar câncer e medir poluição. A fama que ele carrega diz muito mais sobre a gente do que sobre ele. Se esse vídeo mudou o jeito que você olha para esse animal, deixa o like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo ciência real por trás dos animais que a gente vê todo santo dia. Se inscreve no Mente Selvagem e ativa o sininho para não perder o próximo. E por falar em próximo vídeo, debaixo do seu jardim, agora mesmo, existe um bicho fazendo um trabalho que nenhum adubo comprado em loja consegue replicar sozinho. Essa é a história do próximo vídeo aqui no canal, o que a minhoca faz na terra que vale mais que qualquer adubo.